Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Bernardo. E eu sou Rafael Victor. E nós fazemos o canal Paixão pelo Esporte 87. Estamos na área. E aí, galerinha, nação rubro-negra, esportanos e esportanos, mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no nosso canal no YouTube. E antes de mais nada, Rafael Victor, antes de começar, aquele velho recado para que a galera possa seguir as nossas redes sociais. Justamente, se inscreva aqui no nosso canal Paixão pelo Esporte 87, ative o sininho das notificações e deixe o teu like no vídeo. Segue lá no Instagram Paixão pelo Esporte 87, o TikTok também Paixão pelo Esporte 87 e o Twitter Paixão pelo Esporte. E mais um jogo do Leão, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, Palmeiras 3, Sport 0. O Sport foi massacrado pelo Palmeiras, Rafael Victor. Justamente isso mesmo, e poderia até ser mais, né? Se não fosse nosso goleiro Gabriel Vasconcelos, poderia até ser mais, 4-5 pro Palmeiras. Isso aí, 3-0 ficou barato para nós. O time não se encontrou em campo, o Sport jogou muito mal a partida. Começou até os 10, 12 minutos até se encontrando em campo, onde para mim estrategicamente o Palmeiras deu a bola para o Sport para sentir até onde o Sport iria dentro das suas limitações técnicas. Mas uma falha no sistema defensivo, o Sport levou o primeiro gol aos 14 minutos e depois sofreu um verdadeiro massacre no primeiro tempo. 4, 5 bolas perigosíssimas de gol que poderiam culminar com gol. No final do primeiro tempo, o Sport até conseguiu rodar a bola, mas não conseguia ter poder de finalização. Voltou para a segunda etapa, o Sport ainda tentou construir alguma coisa no começo. Daniel Paulista não tinha substituído ninguém no intervalo. E aí, logo em seguida, com 10 minutos do segundo tempo, o Sport toma 2 gols seguidos, um atrás do outro, 1 minuto e meio de diferença entre o segundo e o terceiro gol. E ali o Palmeiras matava o resultado. Daniel Paulista depois tentou fazer substituições. O Sport continuou sem criar absolutamente nada. E o Palmeiras, vendo o tempo passar, Gabriel Vasconcelos fazendo os milagres, não é isso, Rafael Victor? Isso mesmo, Gabriel Vasconcelos, que pra mim, do Sport foi o melhor jogador da partida, mais uma vez se destacando, infelizmente, nessa derrota aí por 3-0. Justamente, e se não fosse Gabriel Vasconcelos, o placar seria muito mais elástico. Partida extremamente difícil, a gente sabia que realmente o resultado de derrota seria o mais provável, mas a gente não sabia que a performance seria tão ruim. Vamos avante, 21ª rodada da Série A. O Sport enfrenta o Vasco na Ilha do Retiro, domingo, 8h30 da noite, dia 31 de agosto. É um jogo de vida ou morte para as pretensões do Sport. O Sport hoje continua na lanterna do campeonato com 10 pontos, só que todos os times da zona de rebaixamento e o 15º e o 16º, que são Santos e Vasco, perderam. E isso serve de alento, porque o percentual de pontuação está muito baixo. E entre o Sport e Vasco, jogando na Ilha do Retiro com o nosso mando de campo, o Sport tem que fazer valer a força do torcedor e ganhar essa partida, porque daí reduz a diferença que hoje é de 9 pontos para 6 pontos. Vamos acreditar, Rafael Victor, que essa vitória vai chegar à primeira vitória na Ilha do Retiro pela Série A do Campeonato Brasileiro, não é isso? Isso mesmo, eu acho que o Sport tem capacidade de ganhar do Vasco. O Vasco que vem mal nos últimos jogos, ganhou de 6-0 do Santos e depois vem de 2 derrotas. Mas eu acho que o Sport tem sim capacidade de ganhar do Vasco. Vasco da Gama, que joga no meio de semana pela Copa do Brasil, um clássico estadual contra o Botafogo. Talvez o nível de exigência possa dificultar muito essa questão física do Vasco e facilitar o Sport no jogo de domingo. Não acredito que o Vasco vai poupar contra o Sport, porque o jogo de volta da Copa do Brasil já é na outra semana. Então eu acredito que o Vasco vai ter uma semana aí e meia bem turbulenta. Talvez o Sport possa tirar proveito disso. E por falar em Sport e Vasco da Gama, a gente tem uma dúvida. Lucas Lima saiu machucado, sofreu uma entorse no tornozelo, Rafael Victor, e virou dúvida para o jogo contra o Vasco da Gama. Na tua opinião, você acha que é algo sério pelo que você viu nas imagens? Você acha que Lucas Lima vai conseguir estar apto para o jogo contra o Vasco?
ou ele não vai estar apto? E na sua opinião, se Lucas Lima não jogar, qual seria o seu meio de campo e setor de ataque ideal? Assim, cara, o Lucas Lima sofreu um entorse no tornozelo, né? E virou dúvida para esse jogo contra o Vasco. Mas eu acho que ele ainda consegue estar pelo menos no banco de reserva. E sua opção de substituição de Lucas Lima, qual seria o seu setor de ataque do meio de campo para frente, caso o Lucas Lima não possa jogar contra o Vasco da Gama? Seria Mateuzinho centralizado, Romarinho e Léo Pereira nas pontas e de centroavante Derek Lacerda. Justamente, essa seria uma das opções. Outra opção seria ou Romarinho ou o próprio Barleta com Léo Pereira e Derek Lacerda. Teria até uma outra situação do Sport entrar com 3 volantes, Zé Lucas, Rivera, Pedro Augusto ou Lucas Cal, e Mateuzinho fazendo o meio central junto com a ponta direita. Seria mais uma alternativa. Tem muita gente falando sobre Johan. Eu acredito que Johan não vai entrar nessa condição, até porque, como o jogo é na Ilha do Retiro, a pressão tem estado muito grande para com o futebol de Johan. Eu acredito muito que Lucas Lima possa se recuperar, mas caso não se recupere, Mateuzinho pode muito bem fazer ali o meio central e tendo outros 2 ponteiros como opção de jogo, tanto como titular quanto no banco de reserva. Vamos aguardar para ver o posicionamento do departamento médico. E outra informação que surgiu previamente ao jogo de Sport e Palmeiras no Allianz Parque foi da negociação de Rodrigo Atêncio. Atêncio está sendo negociado com o futebol árabe, Rafael Victor. Isso mesmo, ali no pré-jogo surgiu a informação que Rodrigo Atêncio estaria sendo negociado. Exatamente. E aí o clube é o Al Jazeera dos Emirados Árabes, uma negociação em formato de empréstimo com opção de compra. No primeiro momento saiu a informação que é do jornalista do Expert da Fera, Pedro Maranhão, que o Sport não teria se agradado dos valores, mas os clubes e os agentes do jogador teriam interesse na negociação, estariam tentando modelar essa negociação. Lembrando que a informação condiz que é um pedido do jogador e dos seus agentes, pois não está tendo minutagem, não está conseguindo jogar, ter oportunidades no esporte, e pediu para ser negociado. Vamos aguardar os próximos capítulos desta negociação. Rodrigo Atêncio surgiu como uma jovem promessa do futebol argentino. Pelo Central Córdoba fez uma temporada muito boa. Ele pertencia ao Independiente da Argentina. O Sport comprou 50% do passe dele por 12 milhões de reais e veio para o Sport neste ano extremamente difícil, não conseguiu render o suficiente e está a ponto de ser negociado. Vamos ver quais seriam os moldes dessa negociação para ver o que fica de bom para o clube, para o jogador e que possa seguir sua carreira. Infelizmente não deu certo aqui, talvez possa voltar caso seja um empréstimo, e a gente vai aguardar os próximos capítulos desta negociação. E para finalizar o nosso giro de informações, tivemos hoje no final do dia, começo da noite, a CBF detalhando as próximas 5 rodadas do Sport na Série A. Dias, horários e também local das partidas. Pois é, após o jogo Sport e Vasco da Gama, que é no próximo domingo, pela 21ª rodada, a Série A dá uma pausa, dá uma parada, até porque a seleção brasileira vai fazer 2 jogos pelas eliminatórias da Copa, os 2 últimos jogos eliminatórios. No dia 14 de setembro, o Sport volta a jogar pela Série A contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. 14 de setembro, um domingo, 11 horas da manhã. Lembrando que o Sport nunca ganhou em jogos realizados nos domingos, 11 horas da manhã. Não é isso, Rafael Victor? Exatamente, eu me recordo aqui de Sport e Criciúma na Série B de 2022 lá. O jogo foi 1-1. Sport e Ponte Preta foi lá, o jogo foi 1-1. Inclusive a gente levou gol de Paulo Diego, meus amigos. E Sport Mirassol, recentemente, o Sport perdeu pelo placar de 1-0. Vamos ver se a gente consegue quebrar esse tabu. Em seguida, o Sport vem para Recife e joga contra o Corinthians no dia 21 de setembro, também o domingo, 5h30 da tarde. Depois o Sport viaja para Fortaleza no dia 27 de setembro, sábado, 4 horas da tarde, um clássico nordestino, Fortaleza e Sport.
Em seguida, o Sport volta para Recife. Na quarta-feira, dia 1º de outubro, o Sport enfrenta na Ilha do Retiro o Fluminense. Quarta-feira, 19 horas. E no domingo, 8h30 da noite, dia 5 de outubro, o Sport vai para Minas Gerais, BH, Belo Horizonte e enfrenta o Cruzeiro, 8h30 da noite do domingo. Esta é a sequência de jogos marcados pela CBF. Estamos aí na iminência de ter mais um jogo atrasado, que é o jogo Sport Flamengo, que saiu um buruçu que seria agora em setembro. Até então a CBF não se pronunciou a respeito disso, mas a gente fica no aguardo para esperar essas informações e repassar para vocês. Pois é, torcida rubro-negra, esse foi o giro de notícias do esporte, todas as informações, e por aqui ficamos aguardando novas informações para trazer conteúdos para vocês. E aquela velha informação, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, curte, comenta, compartilha todas as nossas vídeos, todas as nossas postagens. Não é isso, Rafael Victor? Exatamente, segue a gente no Instagram também, Paixão pelo Esporte 87, TikTok Paixão pelo Esporte 87, Twitter Paixão pelo Esporte. Um abraço e boa semana para todos!